Olá, tudo bem com você? Estaremos dando continuidade ao plano de leitura bíblica anual da Igreja Nova Vida em Piedade. Meu nome é Egidia Alencastro e hoje, dia 19 de novembro de 2023, estaremos meditando no livro de Romanos, do capítulo 1 ao 3. Ao escrever para os romanos, o apóstolo Paulo destaca a notável fé que eles tinham e fala também do desejo de estar com eles. O apóstolo relata que não se envergonha do Evangelho e destaca o procedimento daqueles que, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural e irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Mas o apóstolo Paulo também adverte que não deve vir de nós o julgamento, mas de Deus, porque Deus é paciente, benigno e longânimo. Devemos orar por essas pessoas e ajudá-las e não julgar. Devemos servir e obedecer ao Senhor, não somente de aparência, mas com inteireza de coração. E também o apóstolo Paulo ressalta que não existe ninguém que seja melhor do que o outro, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E eu quero destacar os versículos 16 e 17 do capítulo 1 dessa carta de Romanos, que nos diz assim: o apóstolo Paulo declarou: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ele coloca uma coisa aqui muito importante, que fala muito aos nossos corações, principalmente nesses dias. Assim como Paulo não se envergonhava do Evangelho e ele o declarava, ensinava e ministrava por onde ele ia, nós precisamos também ter essa postura, ter o coração firmado nas Escrituras, na mensagem que Jesus deixou, e não nos envergonharmos de declarar Cristo por onde nós formos. E aqui ele fala porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus. E essa é a justiça verdadeira, não a nossa. E ele diz que essa justiça ela é notória e ela é mostrada de fé em fé, ou seja, através do nosso crescimento, quando nós buscamos o conhecimento de Deus para o nosso crescimento. E nós precisamos viver por fé. Fé nas Escrituras, fé na palavra de Deus, fé no que Deus tem falado, declarado e nos revelado. E ele fala algo muito importante que nós precisamos refletir e meditar. Mas o justo viverá pela fé. Então nós não nos guiamos por vistas, nós não temos que confiar naquilo que está nas nossas mãos, naquilo que nós vemos, mas precisamos prosseguir olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e vivermos firmados nele. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus confirme essa mensagem no seu coração. Shalom!